Vivemos em um mundo hiperconectado, mas espiritualmente distraído. As redes sociais, embora apresentem a promessa de aproximação, têm afastado muitos de Deus, do próximo e de si mesmos. As redes moldam hábitos, definem identidades e ditam verdades, tudo isso sem pedir permissão. Ignorar esse fenômeno é permitir que o discipulado dos algoritmos suplante o discipulado de Cristo. Falar sobre os dilemas gerados pelo uso excessivo das redes é urgente, porque a cada dia fica mais evidente que a luta do cristão não é apenas contra os maus desejos da carne, o mundo e o diabo, mas também contra a notificação, o feed e o scroll infinito. A igreja precisa levantar a voz, não para demonizar a tecnologia, mas para redimir corações aprisionados por ela. O Evangelho tem poder para libertar até mesmo quem vive preso a uma tela. A paz do Senhor, amados. Amém? Vamos orar? Pai querido, a começar em mim, Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, nós queremos aprender de Ti. Mais uma vez eu te peço, fala aos nossos corações, nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Findando mais uma série de mensagens, o dilema das redes. Quem aqui se identificou com isso? Eu acho que mais gente poderia até levantar a mão aí, né? Eu vou levantar a minha também, tá bom? Gente, esse aparelhinho aqui hoje, ele, queira ou não queira, entendam a forma que eu vou falar, mas ele domina as nossas vidas, né? Se eu preciso da minha carteira de motorista, da minha CNH, ela está aqui. Se eu preciso do documento do meu carro, ele está aqui. Se eu vou fazer um pagamento, eu uso isso aqui. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo aqui. Né? Fala que a Bíblia é a nossa espada, isso aqui é o sabre de luz, então, né? Gente, isso aqui, queira ou não queira, ele se torna ou se tornou uma ferramenta fundamental para as nossas vidas. Não que não podemos viver sem ele, e isso é um pouco do que tentamos propor aqui nessas mensagens que foram colocadas, mas ele se tornou algo que facilita muito, né? Ele, para mim e para muitos de vocês, também deve ser uma ferramenta de trabalho, no qual nós utilizamos, se eu preciso de uma calculadora, está ali, se eu preciso pesquisar alguma coisa, eu pergunto para o ChatGPT, né? Facilita demais. E como foi falado aqui no teaser, a ideia com essa série não é demonizar a tecnologia, não é dizer que a tecnologia é ruim, porque ela não é, né? Mas nós temos que nos preocupar se os nossos corações de fato estão sendo aprisionados por essas facilidades, por esses instantes em que nós podemos facilitar as nossas vidas com essas coisas. E aí vem o título dessa mensagem. Falamos sobre diversas coisas e hoje o título diz assim: consumidores consumidos pelo consumo. Um pouco redundante, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo. O texto que nós vamos utilizar é Isaías capítulo 55, versos 1 e 2. Isaías 55, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Você se considera um consumista? Olha para dentro de você. Você se considera alguém que exagera no consumo? Pesquisando sobre essa mensagem, e para estar aqui nessa noite, eu até aprendi uns termos novos. Eu descobri que existe um campo das finanças que trata sobre
A forma que nós consumimos com base naquilo que nós sentimos. Chama-se finanças comportamentais. Nós vemos aí muitos gurus dizendo, você tem que fazer uma planilha financeira e você tem que controlar as suas finanças de determinadas formas. E de fato nós temos que ter sim o controle, buscar gastar menos do que nós ganhamos e tudo mais. Mas o grande lance que eu achei interessante nas finanças comportamentais é que você gasta de determinada forma porque você se sente de determinado jeito. E isso norteia o jeito que você consome. Os seus sentimentos, aquilo que você entende como vida, como a situação que você está vivendo, também influencia no modelo que você consome. E vamos concordar, as mulheres talvez concordem mais comigo, comprar é bom, né? Comprar é agradável. Às vezes não estamos fazendo nada, vamos lá dar uma volta no shopping, só olhar a vitrine. Vai que dá vontade de comprar alguma coisa e eu compro, né? Comprar é muito agradável, é satisfatório. Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 15 anos de idade, 14 para 15, eu lembro que eu guardei os dinheiros, assim, os valores dos primeiros salários que eu recebi, e eu queria comprar um aparelho de som para mim. Sempre gostei demais de música. E eu queria comprar um aparelho de som da Aiva, porque a Aiva era a marca do momento. E eu queria comprar um aparelho de som que ele tinha 3 CDs, ele tinha rádio, ele tinha toca-fitas. E eu não lembro mais o que ele tinha, mas eu lembro que uma coisa para mim era muito importante, que talvez os mais jovens não vão saber como funciona um toca-fitas, mas tinha um botão assim totalmente analógico que fazia clac, né? E ele apertava, ele ficava para baixo assim, né? E esse não, eu queria que o toca-fitas fosse digital. Então tinha um botãozinho digital ali que eu clicava e ele fazia clac, só que não era aquele botão, era só um digitalzinho. E eu lembro que eu fiquei feliz quando eu comprei aquele aparelho, o que eu escutei de música. Horas e horas eu passava escutando música naquele aparelho, porque foi algo que eu tinha vontade de comprar, eu me preparei para isso e eu fui lá e comprei. Mal sabia eu que vinha uma sequência de consumos depois, porque de fato comprar é agradável. E o problema não é comprar. A dificuldade ou o que nós estamos aqui falando sobre não é o fato simplesmente de você comprar, mesmo porque é uma atividade inerente aos nossos dias. Quem hoje passou o dia sem comprar nada? Pode acontecer, mas é difícil. Você precisou almoçar, geralmente se o almoço não estava tudo em casa, você precisou ir no mercado comprar alguma coisa. Não é verdade? Faz parte do nosso dia a dia. Eu preciso abastecer o meu carro, né? Eu preciso chamar um Uber, eu preciso de alimentos, eu preciso de remédios, entre outras coisas que consumimos no nosso dia a dia. E cada vez o hábito do consumo tem se tornado mais fácil, né? Antigamente, você precisava ir pelo menos em algum lugar. Hoje, se você não quiser sair de casa, você pode chamar um delivery para você comer um lanche, uma pizza que seja. Você não precisa ir no mercado se você não quiser. Você não precisa ir na farmácia se você não quiser. Entre muitas outras coisas. O delivery veio para chegar. Eu estou aí arrumando meu carro, alguns irmãos sabem, né? E as peças do carro foram compradas todas online, né? O funileiro passou para mim ali, ó, preciso dessa peça, ele mandou até o link, ó. Aí eu fui lá, passei o cartão, a peça chegou em casa, eu encaminhei para ele, né? Facilitou minha vida, a minha e a dele, né? E com preços mais acessíveis até. Tudo é fácil. Às vezes até uma coisa que está lá do outro lado do mundo, você consegue trazer em poucos dias. Está em outro país, mas você recebe em poucos dias. É comum, é muito natural consumir. E como eu disse, o problema não é a sua compra estar a um clique de você. Não é a facilidade de você poder comprar. Isso é até bom, nós ganhamos tempo. O mesmo exemplo que eu dei do celular, que ele nos ajuda em muitas outras coisas,
A ideia, como foi falado, não é demonizar a tecnologia, porque a tecnologia nos ajuda, de fato. O problema é quando aquilo que nos move à compra é a esperança de que algo diferente do que simplesmente receber um produto do qual se comprou venha até você. O reverendo Orlando, no domingo passado, comentou aqui a frase de João Calvino, que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o consumo, ou a necessidade do consumo de alguma forma, pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Naturalmente, nós, sem percebermos, nós podemos começar a querer consumir aquilo que nós não precisamos. Quando nós passamos do consumo normal do dia a dia, das nossas necessidades, do que realmente nós precisamos, para um consumo que nos vai trazer de alguma forma alguma satisfação, além do que o produto em si desse consumo pode trazer, quando nós buscamos alguma satisfação a mais nesse consumo, aí é que a coisa pega. Aí é que tudo começa a ficar diferente. Nós gastamos com comida porque é necessário. Não só necessário nos alimentarmos, mas muito prazeroso nos alimentarmos. Né? Anderson e Jéssica me permitam, ontem eu estava na casa deles, nós tomamos um café muito agradável lá. E na nossa conversa, eu comentei que, em certo tempo que eu estive em Manaus, eu comi tambaqui, que é um peixe que eu achei muito saboroso. Eu tinha vontade de comer novamente, e aí eles me revelaram que tem um lugar aqui em Curitiba que eu consigo comprar o tambaqui. Né? Então é prazeroso você se alimentar, é prazeroso você comer. O problema é que quando o alimento, e talvez alguns se identifiquem quando eu falar isso, o alimento, a necessidade de comer, ela mascara sentimentos. Você já ouviu falar que tem pessoas que comem sentimentos? Ah, eu estou me sentindo mal. Quero um chocolate. Um sorvete. Quantos filmes nós vemos, né? As pessoas passando por desilusões amorosas e aquele baldão de sorvete. Porque comem sentimentos. O consumo, quando chega nesse nível, ele começa a fazer mal para nós. Quando nós gastamos com academias ou com estética, não por saúde ou para nos sentirmos bem com nós mesmos, mas buscando a aprovação de outros. Não tem nada errado em você buscar ser mais saudável, se alimentar melhor, fazer atividade física, buscar ter um corpo mais forte. Né? Eu estou aqui nos meus 43, já estou me preocupando com isso, porque daqui a uns anos eu preciso estar com o corpo mais fortalecido. Né? Normal também a gente querer se sentir um pouco mais bonito, no meu caso um pouco menos feio. É normal você querer essas coisas. O problema é quando você quer impressionar alguém com isso. Você quer a aprovação de alguém. Você quer se sentir amado por conta da tua aparência. Viagens são muito boas quando você pode desfrutar delas e ter tempo de qualidade com a sua família, ter boas experiências. Vou revelar aqui uma vontade que eu tenho, um sonho que eu tenho. Quem me conhece sabe. Eu tenho um sonho de pegar minha esposa e minhas filhas e ir para Ilhas Maldivas. É um sonho assim, não sei se Deus um dia vai me permitir isso. E se não permitir também está tudo certo. Mas é uma vontade que eu tenho. Porque eu imagino que seria uma experiência maravilhosa, aquele lugar bonito. Todo lado que você olha lá parece tela do Windows, né? Lembra daquela proteção de tela do Windows? E é muito legal você ansiar por viagens, por experiências diferentes, para que você possa ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama, que você gosta, que você quer estar junto. O que não pode, muitas vezes, é você buscar experiências dessa para mostrar para os outros, olha o que eu consigo fazer. Para mostrar que você é o bom. Compramos
não para desfrutar, mas para mostrar. Quando a gente chega nesse ponto, aí a situação começa a entortar um pouquinho. Tem uma frase bem conhecida, talvez você já tenha ouvido, né? Muitas vezes compramos aquilo que não precisamos com dinheiro que muitas vezes nós não temos, para mostrar para pessoas que muitas vezes nós nem gostamos, e muitas vezes também elas nem estão ligando porque você está comprando ou deixar de comprar. Quando essas coisas acontecem, aí de fato é um problema. Tá bom, Jonathan, mas é o dilema das redes. Essa é a temática que nós estamos tratando aqui. O que comprar, o que consumir tem a ver com as redes sociais? E eu respondo para você tudo. Caso você não saiba, o Google talvez saiba mais de você mesmo do que você. As redes sociais, elas te analisam, elas descobrem o que você gosta, e descobrindo o que você gosta, elas te prendem a esse aparelho, muitas vezes, te mostrando aquilo que de fato você tem vontade de ver. O scroll infinito que nós ouvimos aqui, eu nem sabia o que era esse scroll infinito, eu fui pesquisar lá, né? Que é aquela tela, aquela que você vai girando e girando e girando, né? E aquela dopamina vai vindo e você vai se sentindo confortável e tá gostoso ali, e aí você vê um cachorrinho fazendo tal coisa, aí você vê um carro dando um cavalinho de pau, aí você vê um gol bem legal num jogo de futebol. Cada um tem os seus gostos. E as redes sociais descobrem qual que é o seu gosto. Para quê? Para que ela possa continuar te mostrando isso. E uma vez que você está vendo isso e você está sendo alimentado por isso, você não quer parar. E cada vez mais, sem perceber, com as suas curtidas, com os seus compartilhamentos, com os seus comentários, você está dizendo para as mídias sociais quem é você e o que você gosta, o que te satisfaz. O que te faz bem, o que te deixa feliz. E você vai se prendendo, se prendendo. Tá, mas e o consumo? Quando um vendedor conhece melhor, e nada contra os vendedores, é uma profissão muito boa. Mas quando o vendedor conhece melhor o seu cliente, ele pode melhor fazer uma oferta de venda. Não sei se hoje ainda tem, mas antigamente dizia assim, lá atrás, né, quando saiu o Facebook, gratuito e sempre será de graça, algo nessa linha, tá? Que o Facebook, de fato, sempre será gratuito. Por quê? Qual que é o produto que o Facebook vende? Qual que é o produto que o Instagram vende? Qual que é o produto que o TikTok, ou seja, qualquer outra mídia social que você for imaginar, vende? Somos nós. Nós somos os produtos das redes sociais. Elas nos vendem, elas nos conhecem, elas nos sondam, elas entendem quem nós somos, para poder nos oferecer aquilo que muitas vezes nem imaginávamos que precisaríamos ou que queríamos, mas eles descobrem. E existe todo um trabalho psicológico em cima disso. Como eu disse, o problema não é comprar. O problema é quando consumir se torna algo importante nas nossas vidas ao ponto de nos fazer desviar daquilo que realmente é importante. Ok, Jonathan, mas o que tudo isso então tem a ver com o texto de Isaías? E eu repito, tem tudo a ver. O contexto de Isaías, esse capítulo 55 que nós lemos, os versos 1 e 2, o contexto de Isaías, ele começa um pouco antes, na verdade não tem como a gente ler o livro inteiro, né? Mas o profeta, já desde bem antes, muitos e muitos anos antes, ele pregava ao povo de Israel dizendo, arrependam-se, mudem as suas atitudes, vocês não estão agradando a Deus. E o povo, para variar, vocês percebem que a Bíblia é um ciclo, né?
Para variar, o povo não ouviu aquilo que o profeta falou. E aí Deus fortaleceu os inimigos do seu povo para que o levassem cativos. E aqui já 50, 70 anos depois, o povo de Deus cativo na Babilônia ouve essas palavras. E antes de chegar no 55, eu queria voltar no 53, é muito conhecido. Eu não vou ler aqui o capítulo 53, mas, como eu disse, ele é muito conhecido e até cantamos, né, Isaías 53, às vezes. E é quando o profeta fala que um Messias iria vir. Aquele que não tinha beleza, aquele homem de dores, o servo sofredor, aquele do qual Deus se agradou em moê-lo para pagar o que nós não poderíamos pagar. No capítulo 54, o profeta continua revelando as promessas de restauração e consolo do seu povo, até que ele chega no capítulo 55 e convida esse povo, do qual ele mesmo castigou de forma didática, para que esse povo que ele disse que iria resgatar através do seu Messias, fez promessas de restauração, de consolo, e agora ele convida. Eu gosto muito de como começa esse texto. É um assim, de carinho, sabe? Todos vós, os que têm sede. É um convite a todo aquele que tem sede. Todos vós que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vocês, meu povo, vocês que estão cativos, que estão sofrendo, que estão há anos oprimidos como escravos, de forma didática, sim, eu deixei vocês nessa situação. E agora que vocês entendem quem sou eu, seu teu Deus, quem sou eu, teu Deus, e tudo isso pelo qual vocês passaram, agora já é uma outra geração ouvindo isso. Eu estou dizendo, virá alguém para resgatá-los, virá alguém para restaurar, para trazer consolo. E Deus convida nesse texto o seu povo a um banquete. O verso 2 diz assim: porque gastais naquilo que não é pão, e o vosso or naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Toda vez que eu escuto essa parte assim, comei o que é bom e vos deleitareis, não me julguem, mas eu penso na gordura da picanha. Não sei porquê. Tá. Vos deleitareis, vos satisfareis, comei o que é bom. O mesmo Deus que trouxe juízo para o povo, que precisava aprender, que tinha que se aproximar de Deus, o Deus que os tinha separado, agora Ele oferece a esse povo que se encha dele, e se encha de graça, vinde, sem dinheiro e sem preço. Porque esse povo era escravo, esse povo não tinha condições de viver bem, ele estava oprimido. Mas Deus diz aqui, o que eu tenho para vocês, não tem dinheiro que pode pagar, não tem preço. Vinde a mim. Eu lembro de uma professora que eu tive no ensino médio, professora de português. E eu nunca esqueço de ela falar assim. Era um outro contexto, uma outra situação, mas ela falou assim: parece que sempre falta alguma coisa, né?
Eu não sei, a gente busca tanta coisa nessa vida, mas falta alguma coisa. Por mais que eu busque, por mais que eu queira, por mais que eu corra atrás das minhas vontades, das coisas que eu quero, ela não era cristã, né? Tá faltando alguma coisa. E eu, um jovem de 15 anos, de 16 por aí, primeiro ano do ensino médio, criei toda aquela coragem. Professora, o que está faltando aí é de graça, você não precisa ir atrás não. É Jesus que falta. Com toda a timidez do mundo, e ela olhou assim para mim e não deu muita bola. Eu também estava mais tímido, queria fugir dessa situação, porque eu estava com vergonha. Muitas vezes ficamos tímidos em situações que precisamos ser desafiados. Eu era um garoto. Mas o que ela não entendia é que, por mais que ela fosse buscar em coisas, tudo aquilo que ela sentia talvez falta, de que pudesse preencher aquele vazio de alma que ela estava sentindo, ela não tinha noção de que ela não podia comprar isso. Que por mais que ela fizesse ou corresse atrás, ela não poderia comprar o que fosse preencher o seu vazio. Tem um texto que eu gosto muito, Efésios capítulo 2, verso 8, texto conhecido. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo de graça. É de graça. Vou repetir, é de graça. Não tem preço. Não há o que você possa fazer ou pagar para que você possa ser salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o texto segue, né, verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Deus já amarrou isso aí de tal forma que não é para você fazer nada mesmo. Porque talvez você possa se gloriar e falar, tá vendo, eu estou salvo porque eu fiz isso. Porque eu agi de determinada forma. Não de obras, porque você não tem o direito de se gloriar. É um dom que Deus tem. Deus te deu. Pois somos feitura dele, verso 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus prepara para nós até boas obras, para que nós possamos praticar de antemão. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de saber o que é bom. Precisamos que Deus nos guie. Ah, todos vós que têm sede, como disse o profeta Isaías, venham, é de graça. Não há o que você possa pagar. Nós cantamos daqui a pouco, o que fazer por todo o bem que já nos foi dado. E a graça que nos tem alcançado, que eu bem sei não mereci. Cantamos, acabamos de cantar isso aí. Nós sabemos que não há dinheiro e não há preço que pode pagar o que Deus fez por nós. E aí volta a canção, agradeço pela vida, agradeço, Deus. Porque eu não posso fazer nada, eu só posso agradecer. Eu só posso agradecer. Ainda em Isaías, e repetindo o verso 2, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, consuma certo, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Não há o que você possa buscar, seja nas redes sociais, seja na sua vida, no seu cotidiano, que te trará satisfação. Não há o que você possa buscar que não seja Deus para se sentir plenamente satisfeito. E as redes são especialistas em te dizer o que é bom aos olhos do mundo.
As redes são especialistas em te dizer que, nossa, olha isso que legal. Você tem que querer isso aqui. Você tem que gostar disso aqui. Nós estamos na era dos coaches, e nada contra os coaches. Não estou aqui caindo no juízo da profissão. Mas muitos nós vemos dizendo assim, olha, você tem que acordar determinado horário. Você tem que buscar ter determinadas coisas. Porque você tem merecimento. Você merece. Você tem que fazer por onde. Você tem que acumular determinadas coisas. Você tem que se organizar e ter uma vida próspera. Quem disse que se prostrado me adorardes, te darei o mundo, não foi Deus, né? E eu não estou contra o consumo ou contra você ansiar coisas, tá, gente? Queria deixar bem claro. Você ansiar ter uma vida melhor, ter um bom carro, uma boa casa, boas condições financeiras, tá tudo certo. Isso aí os ímpios também têm. Aquele que não conhece a Deus tem, tá tudo certo. É normal isso, você querer. O problema é quando isso se torna um Deus na sua vida. Se torna o seu motivo de viver. Estava falando dos coaches, e eu vi alguns anos atrás, o pessoal ensinava até fazer algo que eu intitulei aqui moral do consumo, só por fins didáticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Vai lá no teu quarto, pega um quadro assim, e põe lá. É Maldivas que você quer, Jonathan? Põe lá, Maldivas. Uma foto de Maldivas bem bonita. Qual carro você quer? Uma Ferrari? Põe uma Ferrari ali, ó. Qual casa você quer morar? É determinada casa em Alphaville? Põe ali, ó. E todos os dias você vai olhar para aquilo e você vai dizer para você mesmo, é isso aqui, ó. É isso que eu quero. É disso que eu preciso. É isso que é importante para mim. Como eu disse, o problema não é consumir, porque nós consumimos coisas dia a dia. Nós precisamos ter um carro para nos locomover, nós precisamos ter uma casa para morar, nós queremos viajar com a nossa família, está tudo certo. O problema é quando isso se torna um ídolo, um Deus. Quando o consumo se torna algo que te move. E as redes incentivam isso. Você vira a tela, você salva, você curte, você compartilha e o algoritmo te conhece cada vez mais para te oferecer algo que você não vai ter vontade ou coragem de recusar muitas vezes. Porque você é o produto. Quem trabalha com tráfego pago sabe. Você paga para a mídia social mostrar o seu anúncio, talvez você já saiba disso, já está muito comum isso, mas mostrar o seu anúncio para uma mulher de 38 anos, que mora em Curitiba, que usa iPhone e que mora no Santa Felicidade. E tem 3 filhos. E um deles é menina. Você consegue fazer tudo isso aí. As redes sociais, elas te conhecem justamente para isso. Para te oferecer aquilo, o produto que as mais diversas empresas podem vender para você. E não está em nada errado com isso, eu já disse. O problema é como nós absorvemos isso. Não tem nada errado em um vendedor querer vender, está tudo certo. Uma empresa de marketing querer fazer publicidade, está tudo certo. O problema é quando nós que estamos do outro lado, ao ver isso aí, não podemos ficar sem muitas vezes. Se torna algo que move as nossas vidas. Não são somente animaizinhos na tela. Não são somente carros potentes que você está vendo nos vídeos. Não é somente um padrão de estética que você está vendo nas mídias sociais. Não são somente lugares paradisíacos e belos restaurantes.
É uma maneira silenciosa, muitas vezes, de alterar a nossa identidade. E tudo que eu falei até agora, e eu repeti algumas vezes, dizendo que não está errado um vendedor querer vender e alguém que precisa de alguma coisa querer comprar. Não está errado. Isso é bem fácil de a gente absorver e entender isso aí. O problema é a nossa identidade. O problema não é quem está fazendo lá. O problema é quem está do lado de cada tela, olhando para a tela. Como nós reagimos a tudo isso. Nós buscamos saciar a nossa sede, gastando, consumindo aquilo que não é essencial. Buscamos nos completar naquilo que não é pão, naquilo que não é importante, de fato. Os anos vão passando e a gente vai percebendo isso. Os anos vão passando e a gente vai dando valor às coisas diferentes. Não sei se isso já está acontecendo com você. Eu vi um pregador recentemente falar e eu lembrei da minha avó. Era igualzinho. Ele falou assim que... Ele falou, mãe, você está precisando de um sapato? Eu vou te comprar um sapato de presente. Qual marca você gosta? Que sapato você quer? E a mãe dele respondeu, eu quero um que não me machuca o pé. Só isso. Eu lembrei da minha avó. Já aconteceu de eu ir algumas vezes acompanhar a minha avó para comprar um calçado. E ela olhava para o vendedor, eu só quero um que não me machuque o pé. Porque o valor para ela já não estava mais na marca. Ela queria algo que fosse bom para ela. E é importante a gente saber diferenciar. Se eu posso comprar, lógico, e eu quero uma marca melhor, tá tudo certo. Não é verdade? Se a minha esposa quiser uma Louis Vuitton, eu não posso comprar. Mas se eu pudesse, não sei. Não fosse fazer falta nenhuma para mim. Esses dias, eu não acredito que eu vou dizer isso aí, mas vamos lá. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, Você sabe como você sabe que uma Louis Vuitton é original? Você olha para a dona. Se for minha esposa, com todo respeito, meu amor, não é original. Não tem nada de errado você querer comprar coisas boas. Não tem nada errado você comprar uma Ferrari. Se você puder comprar uma Ferrari, isso não for fazer mal para ninguém. Se não for deixar de dar comida para os seus filhos. Anda com a sua Ferrari, está tudo certo. Não há problema nisso. O problema é quando isso aqui toma um tempo das nossas vidas e nos enche de vontades das quais nós não podemos saciar. E aí ficamos na falsa ilusão de que quando nós conseguirmos alcançar determinadas coisas, aí vai estar tudo certo. E não vai estar. Como eu disse, é toda uma questão de identidade. O que nós trazemos para dentro? Já parou para analisar? A gente passou aqui semanas falando sobre as redes sociais e o tempo que nós gastamos com isso e as consequências que isso tem nas nossas vidas. Quanto tempo você passa mais no seu dia? Usando um celular ou lendo a Bíblia? Ou orando? Eu sei que é uma comparação difícil e cruel até. Não sei se você lembra, mas eu comecei a minha palavra aqui orando, dizendo, Senhor, a começar em mim, fala aos nossos corações. Porque valorizamos demais tudo o que o mercado de entretenimento nos oferece com as mídias sociais. É agradável, é gostoso. Mas que porção que isso está tomando das nossas vidas? O que temos consumido com base em tudo que temos visto? O que temos aprendido?
Não é porque eu sou superintendente da escola dominical, mas é importantíssimo estarmos aqui domingo após domingo para juntos aprendermos a palavra. Para quê? Para trazermos para dentro o que Deus pode nos ensinar, o que Deus quer nos ensinar. É importantíssimo que você diariamente leia a sua Bíblia para aprender aquilo que Deus quer te ensinar, para que nos enchamos do Senhor. Vinde todos aqueles que têm sede, vinde às águas, diz o texto de Isaías. Vinde e se sacie de Deus. Vocês, povo de Deus, que hoje estáis cativos, seja na Babilônia ou seja atrás de um celular, você que está cativo, venha. Se você tem sede de algo e não sabe o que é, eu estou aqui, eu sou Deus. Eu posso te dar de graça. Você não precisa comprar. Eu posso te saciar. Se encha de mim. Se encha de mim, se encha do meu espírito, se encha da minha graça, Deus nos diz. Eu vi um exemplo que eu achei bem interessante, né, que a pessoa pegou uma garrafa, aí ele encheu a garrafa d'água e tampou a garrafa. Aquela garrafa cheia d'água, você vai apertar ela vai amassar? A não ser que você seja muito forte, você vai estourar ela, mas o natural é ela não amassar, porque ela está cheia. Mas se a garrafa está vazia, mesmo com a tampa, você aperta. Você aperta e ela se molda à pressão externa. Ela se molda àquilo que veio de fora. Ela se molda àquilo que ela recebeu externamente. Se encha de Deus, para que você não se molde ao que vem de fora. Romanos 12, falei dele na escola dominical no domingo passado, e é um texto que eu acho que se encaixa aqui. Romanos 12, 1 e 2, texto bem conhecido. Rogo-vos, pois irmãos, peço a vocês, solicito, peço com veemência, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A ideia que o judeu tinha de culto era ir até o templo e sacrificar, pedir perdão pelos seus pecados. Essa é a ideia que o judeu tinha de culto. Ele pegava o animalzinho dele, sem defeito, ele ia até o templo, o sacerdote sacrificava o animal, pedia-se perdão pelos pecados, e ele voltava para casa. E aqui Paulo diz que nós devemos oferecer-nos em sacrifício, porque não precisa mais levar animalzinho, porque Jesus já morreu. Jesus já pagou esse preço. E agora, uma vez que eu entendo que Jesus pagou esse preço por mim, que eu possa sacrificar as minhas vontades, os meus desejos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse agora é o vosso culto. Esse é o vosso culto. Isso aqui é um culto? Nós chamamos de culto, sim. Mas somos vários cultos aqui juntos. Porque a nossa vida, ela é o nosso culto racional. A nossa vida é o nosso culto diante do Senhor. Sairemos daqui, iremos para os nossos lares. E como que eu trato a minha esposa, as minhas filhas, como eu cuido da minha saúde, do meu corpo, como eu acordo amanhã cedo para ir trabalhar e eu trato as pessoas à minha volta. Esse é o meu culto, o meu dia a dia. Eu sou um culto ao Senhor.
E o texto de Romanos segue no verso 12: e não vos conformeis com este século. Lembra da garrafa? Não tome a forma. Não seja pressionado por pressões externas ao ponto que você se rompa, que você se amasse. Não vos conformeis, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas. Nós somos um culto. Como nós nos tratamos, como nós agimos, como nós vivemos, isso é o nosso culto. O nosso culto racional. O texto de Gálatas 5,17, eu não vou ler, mas fala, né, que a nossa vida é o corpo contra o espírito, e o espírito lá é com letra maiúscula, né, é contra o Espírito Santo. Eu acordo de manhã e eu acordo numa batalha contra mim mesmo. Porque eu quero dormir um pouco mais, mas eu não posso porque eu tenho obrigações a fazer. E aí eu vou para o trabalho, e aí alguém me olha torto lá e eu quero virar a mão na cara. Não, nem tanto assim. Mas eu quero brigar com essa pessoa. Mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu vou respirar. Aí eu vou comer o meu almoço e eu quero almoçar e depois eu quero tomar um milkshake. Mas o médico falou que eu não posso e eu tenho que cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar de mim, porque é importante eu cuidar de mim. Eu não posso consumir aquilo que eu quero comer de qualquer forma. E a nossa vida vai acontecendo. Nós lutamos contra as nossas vontades e devemos priorizar a vontade de Cristo para as nossas vidas. Esse é o nosso culto racional. Como nós vemos o mundo, como nós entendemos Deus, faz-nos ou nos dá força para sobrevivermos ao que as redes nos impõem. Lembra da garrafa cheia? Se estamos cheios de Deus, as pressões externas não vão nos prejudicar. Porque estamos cheios do Espírito. Eu vi determinada vez um pastor dizendo, e eu achei demais: pais, escutem isso aqui, vocês que têm filhos. Ele disse assim: você tem que educar o seu filho e instalar matrizes na mente dele. Matrizes. Você tem que ensinar o seu filho o que é bom. Nós tivemos o batismo da minha sobrinha aqui há poucos dias, né? E aqui o pastor pergunta, né? E aí, vocês vão instruir ela na palavra do Senhor para que ela possa aprender sobre esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos? A pergunta não foi exatamente assim, mas a ideia é essa. E os pais se comprometem e dizem: sim, vou ensinar essa criança. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Instalemos matrizes nos nossos filhos. Como eles aprendem de nós o que é um valor moral, ético, bíblico. Como eles aprendem de nós sobre honestidade, sobre sexualidade. Nessa questão sexual principalmente, porque o mundo hoje está totalmente solto, né? Tem gente querendo até ser coatipo. Está difícil. Né? Você não vê o pessoal aí querendo ser animal, se identificando como cada coisa diferente? Né? Se você ensina o seu filho o que Deus quer dele e como Deus nos ensina desde pequenininho, na hora que o mundo vier com a pressão externa, essa pressão externa vai bater de frente com aquilo que você já ensinou sobre a palavra de Deus. E ali ele vai enxergar o que o mundo está dizendo para ele à luz da Bíblia. E vai ser mais difícil ele tomar uma decisão equivocada, porque ele já está cheio. Ele já está cheio de Deus. Finalizando. Primeira Pedro, capítulo 1.
versos 18 a 21. 1 Pedro 1, verso 18. Sabemos que não foi mediante a coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Nós não fomos comprados por baixo preço, mas sim por alto preço, como muitas vezes cantamos. Não foi por coisas corruptíveis, coisas que podem se corromper, que podem se degradar, que podem se perder, que Deus nos comprou. E eu acho interessante que ele diz aqui, né, como a prata ou o ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, da sua vida infeliz, da sua vida, por que não dizer inútil. Você foi resgatado. E não foi por coisas corruptíveis. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor a vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam no consumo. Não, estejam em Deus. A nossa esperança é o Senhor. O mundo tenta nos convencer de que Ele pode nos dar esperança, Ele pode suprir as nossas necessidades. O mundo nos ensina que você ter coisas, acumular coisas, ansiar por coisas, podem preencher o vazio que você pode ter no seu peito. Isso é uma mentira. Lucas 12, Jesus contando a parábola, diz: "E essa noite pedirão a sua alma, louco. Por que você está preocupado em juntar coisas? Vão pedir a sua alma o que você tem para oferecer. Você sabe para onde você vai?" Enquanto o mundo nos ensina que acumular, querer coisas, sermos aquilo que aparentamos ser, é importante, a palavra de Deus nos ensina que nada disso pode nos salvar. Nada disso mata a sede da nossa alma. O que resgata eu e você de uma vida de pecado, da perdição eterna, o que nos resgata do inferno, não é o consumo, é a cruz. O que nos dá esperança não é o que nós temos, é quem nós temos. Conforme nós falamos em toda essa série, nós vivemos hiperconectados hoje. E esse não é o problema. O problema não é a tecnologia, não é estarmos conectados. Nós não podemos estar espiritualmente distraídos, espiritualmente fracos. Nós não podemos ser dominados pelas redes, pelaquilo que nós estamos nos conectando todos os dias, porque todo dia você vai abrir o seu celular e vai ver alguma coisa. Como eu disse, o problema é como você recebe isso aí. Nossos hábitos, eles devem ser moldados pela palavra, pelo ensino das Escrituras Sagradas, não pelas redes sociais. É um bom divertimento, mas não pode passar disso. Quem molda os nossos hábitos tem que ser o nosso Deus. O problema não é consumir, mas entender que o consumo não é uma solução. É só uma parte da vida. É só uma parte da nossa vida precisarmos comprar alguma coisa. O nosso culto racional, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso foco deve ser o Senhor Jesus. Dia a dia. Lembre-se que o culto não é só esse momento. O culto é a nossa vida. É o nosso dia a dia.
é nos sacrificarmos dia a dia as nossas vontades para fazermos as vontades de Jesus. Nós cantamos aqui: Senhor, Tu és a fonte. Senhor, Tu és o rio. Senhor, Você é a fonte que pode nos encher. Você é a fonte que nos dá esperança. E isso tem que ser uma verdade. Não pode ser só bonito de cantar. Temos que acreditar de fato nisso. Se não estarmos aqui, não tem sentido nenhum. Senhor, Tu és a fonte. E não é nem quem nós temos, mas é quem nos tem. Porque, meu querido, foi Ele que te escolheu. Então é o nosso Deus quem nos tem. Ele nos abraçou. Nós possamos valorizar isso. Não porque isso vai fazer a gente melhor ou pior. Como a gente já falou, não há nada que possamos fazer para conquistar a Deus. Mas por motivos que nós não entendemos, Ele nos ama. Às vezes eu olho para mim mesmo e falo: Deus, nossa, por que será que o Senhor me ama? Eu não mereço. E não há nada que eu possa fazer para merecer. Mas Ele escolheu me amar. E em gratidão, eu coloco todas as minhas esperanças nele. Porque Ele pagou um preço que eu não podia pagar. Ele me deu a esperança que nada poderia me dar. Pai querido, como nós cantamos, não há o que fazer, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos faz e nos dá. Só podemos dizer: Senhor, agradeço. Agradeço pela vida que o Senhor me dá, pelo sol que a cada novo dia brilha nas nossas vidas, porque esse sol é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor olha todos os dias para o Teu povo. Que possamos entender, Pai querido, que não há o que possamos fazer, não há dinheiro que possamos ter, não há o que possamos comprar que possa nos aproximar do Senhor. Na verdade, foi o Senhor que se aproximou de nós. Porque se o Senhor não tivesse olhado para cada um de nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia, não estaríamos aqui, não te conheceríamos, ó Pai. Não podemos pagar tão grande amor. Mas louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor olhou para nós. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é a fonte de todo bem. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor pode nos preencher com Teu amor, com Tua paz, com Tua alegria, com Teu Espírito, Pai. Para que possamos viver uma nova vida na Tua presença. A vida de Cristo, Senhor Deus. Esse é o nosso culto racional. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém.